Bom dia, meus prezados irmãos. Meu nome é Ken Leves. Eu tive o privilégio de morar no Brasil e trabalhar aqui por 16 anos, entre 1971 e 1991. 3 dos nossos 4 filhos nasceram aqui no Brasil e somente voltamos aos Estados Unidos quando os 3 começaram seus estudos universitários. Participamos em esforços na cidade de São Paulo, também em Fortaleza, no Ceará, para começar novas congregações durante o tempo que morávamos aqui no Brasil. Quero compartilhar com vocês, nesta série de lições, estudos sobre princípios de liderança espiritual. O estudo se baseia numa análise cuidadosa da vida de Moisés, o grande líder e libertador dos israelitas do Egito. Busquei lições importantes sobre o tipo de liderança que ele exerceu e que o nosso Deus ainda espera de nós, todos nós, hoje em dia, que servimos no seu reino. Fontes das informações incluem pesquisas de vários autores cristãos, análise cuidadosa de muitas passagens no Pentateuco, em especial, logicamente, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e a minha própria experiência de mais de 40 anos como evangelista e ministro do Evangelho. Uma fonte muito importante desta série de lições foi as obras do autor cristão Timóteo Keller. Temos vários dos seus livros em português. Ele é um excelente autor e nos traz muitas lições importantes sobre este assunto. Utiliza o formato chamado pontos de bala nessas lições. Quer dizer, eu vou compartilhar lições específicas que a gente percebe da vida de Moisés sobre liderança espiritual. E vou compartilhar estas lições em forma de frases curtas, adicionando passagens apropriadas. Talvez vocês poderiam pensar sobre, de outra maneira, de pensar sobre esta mesma forma de estudar, como se fossem peças individuais de um grande quebra-cabeça. Cada ponto de bala representa uma peça nesta quebra-cabeça que estamos estudando neste assunto de liderança espiritual. E no final, juntando todas estas peças individuais, vamos ter uma visão melhor, mais ampla, mais completa do que é realmente ser um líder ou exercer liderança espiritual no reino de Deus. A série de lições se divide em várias lições específicas, com cada uma trazendo perguntas apropriadas que vocês terão que responder se vão completar este estudo. Quero lhes animar a completar todas as lições com suas respectivas perguntas, assim aproveitando ao máximo as verdades espirituais sobre liderança no reino de Deus, da maneira que o nosso Deus quer. Que Deus os abençoe ricamente neste estudo. Quando falamos, agora vamos começar a pensar um pouco sobre este assunto. O que é liderança espiritual? Na realidade, liderança espiritual é simplesmente servir, significa servir. Servir o nosso próximo, servir os nossos irmãos em Cristo Jesus, ajudar os nossos irmãos a alcançarem todo o seu potencial em seu serviço ao Senhor. O líder espiritual serve o seu próximo, serve o seu irmão, a sua irmã no reino de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. O que o Senhor Jesus nos diz em Marcos 10, versículo 45? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir
e dar sua vida em resgate por muitos. Se o nosso próprio Senhor encara a sua liderança como serviço ao seu próximo, nós também devemos fazer a mesma coisa. Serviço espiritual inclui até sacrifício da nossa parte, como incluía sacrifício da parte do nosso Senhor Jesus. O líder espiritual está constantemente despejando o seu balde, usando esta expressão, para encher os baldes de seus irmãos. Sacrificamos nossas vidas para que os nossos irmãos, nas palavras de Paulo, em Romanos 12, versículo 2, para que os nossos irmãos sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que queremos. É isso que queremos quando servimos. Agora, muitas vezes, já vamos entrar num aspecto, talvez um aspecto um pouco negativo, mas necessário para estabelecer a base do nosso estudo. Muitas vezes, aqueles que servem acabam com baldes vazios. Quer dizer, descobrem mais dia menos dia que não tem mais nada para compartilhar com o seu próximo. É uma sensação terrível sentir-se totalmente vazio por dentro. Como é que eu posso, como dizem, como é que eu posso levar outros para onde eu mesmo não vou? É impossível, não é? Quando os nossos baldes espirituais estão vazios, sentimos que um pouco da nossa própria alma morre cada dia. Então vamos começar neste estudo falando um pouco sobre os sinais de que os nossos baldes espirituais estão se esvaziando. E depois continuaremos em nosso estudo vendo outros aspectos, outras peças do quebra-cabeça que estamos falando. Primeiro sinal que tudo não anda bem, que levanta uma bandeira vermelha, como dizem, não é? Para as nossas vidas espirituais, é que começamos a sentir uma profunda falta da presença de Deus em nossas vidas. Começamos a reclamar e dizer, como o salmista dizia a Deus, muitas vezes nos Salmos, meu Deus, onde está? Meu Deus, será que me esqueceu? Será que me abandonou? Bem, a verdade é que Deus não muda, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Nós que mudamos. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 13, versículo 8, diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, o nosso Deus não nos deixa, não nos abandona, mas passamos a sentir esta falta da presença de Deus, que é um alerta. Olha, alguma coisa não anda bem. Alguma coisa não anda bem. Segundo sinal, percebemos que estamos tentando servir unicamente por nossos próprios esforços. Esforço próprio. Quer dizer, como é que posso servir aos meus próximos no reino de Deus se não estou dependendo realmente da presença de Deus, do seu Espírito Santo, para me fortalecer, me encorajar, me ajudar nisto? Passamos, outro sinal, a nos sentir profundamente esgotados, física e emocionalmente. Tão esgotados que quase não conseguimos nos levantar na parte da manhã. A alegria e a satisfação que sentíamos antes em servir no reino de Deus e ensinar outros, já não sentimos mais. Outro sinal, começamos a sentir que estamos quase naufragando em nossa fé. Naufragando em nossa fé. A tentação, outro sinal. A tentação e o pecado começam a dominar os nossos pensamentos e até
as nossas ações. Como o Senhor disse a Caim em Gênesis 4, versículo 7, ele disse: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Começamos a tramar como e quando escapar dos irmãos ou até da própria família para poder praticar algum pecado. Este é um sinal que algo não anda bem, que os nossos baldes espirituais estão se esvaziando. Temos que buscar uma solução. Nos envolvemos até em pornografia, outras formas de imoralidade, outro sinal incrível. Deixamos de estudar a palavra e orar pessoalmente. Só estudamos o necessário para preparar uma lição e só oramos em público. Tempo a sós com Deus já não existe. Ele sabe demais. Ele sabe demais. Até fugimos da sua presença, porque nós sabemos que Ele sabe o que estamos passando, como estamos pensando, em que estamos nos metendo até, às vezes. Quando os nossos corações estão puros, somos como esponjas que absorvem a presença de Deus, mas o pecado entope tudo, o pecado estraga tudo. Não aguentamos mais ouvir os problemas dos irmãos, ou pensar em como ajudá-los. É um pouco como aquela pessoa que está se afogando. Ela não pode pensar em tentar salvar alguém que está ao seu lado, porque ela mesma está se afogando. Então vamos pensar um pouco na vida, mais uma vez, de Moisés, aquele grande líder espiritual, liderou vários milhões de israelitas durante 40 anos, através de um dos desertos mais hostis do mundo. Como é que ele conseguiu manter seu balde cheio durante tanto tempo e por meio de tantas provas e tribulações? A resposta simples, que vamos ampliar depois, durante o nosso tempo, nosso estudo, é que Moisés nunca cessou de buscar a presença de Deus na sua vida. Ele nunca deixou de criar espaço para Deus. Eu gosto muito desta frase, criar espaço para Deus na sua vida, no seu coração. Interessante que Moisés manteve um relacionamento todo especial com Deus. Ele é chamado várias vezes amigo de Deus. Ele se comunicou com Deus, de acordo com Êxodo 33, versículos 7 a 11, ele comunicou com Deus face a face. Palavras do próprio Senhor, dizendo, eu me revelo a outros em visões, etc., mas com Moisés eu falo face a face. O verdadeiro servo é como Moisés nesse sentido. Não negligencia a necessidade de criar, cultivar, proteger espaço para Deus na sua vida. E tudo que vamos ver neste estudo tem a ver exatamente com esta necessidade do servo de Deus. Criar espaço na sua vida para Deus, e desta maneira nossos baldes sempre estarão cheios o suficiente para servir, e desta maneira vamos poder servir, liderar de forma espiritual os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aí vem a pergunta, mas como criar espaço para Deus em nossas vidas? Assim, resumindo, e depois vamos ampliar mais, há 3 elementos básicos, essenciais, na vida do discípulo para criar espaço para Deus, para manter os nossos baldes espirituais cheios. Temos que nos esforçar constantemente para aprender a vontade do Senhor. Segundo, temos que nos esforçar para viver a vontade do Senhor em nossas vidas pessoais. E terceiro,
temos que fazer todo o possível para fazer a vontade do Senhor, servindo aos demais. Então, aprendendo, vivendo, fazendo. Enfatizamos muito em nossos trabalhos na escola dominical, no culto. Enfatizamos muito 2 dos 3 elementos. A importância do aprender e do fazer. Não é? Temos que aprender a vontade de Deus, por isso estudamos a Bíblia tanto. Temos que fazer a vontade de Deus. Não podemos ficar simplesmente com os braços cruzados. Não. Nos envolvendo na obra, no serviço do nosso Senhor. Mas a tendência é presumir que o terceiro elemento, o viver, de alguma maneira acontecerá automaticamente. Mas isto não é verdade. Outro fator interessante relacionado com isto, os mais sinceros e zelosos entre os servos de Deus são aqueles que tendem a cometer este erro grave. A importância imediata do fazer muitas vezes sufoca o viver. Sabemos a verdade, falamos a verdade, nos envolvemos com muitas coisas boas, servindo, mas o nosso caminhar pessoal, o viver, se enfraquece com o tempo. Isso não é sinal da falta de sinceridade ou preguiça, ao contrário. Simplesmente é o fato que muitas vezes o urgente sufoca o necessário. Sentimos tanto desejo e pressão para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o nosso ministério, que deixamos de lado a necessidade de viver a sua verdade em nossas vidas pessoais. Se explica este fenômeno, esta realidade, um pouco pela própria cultura em que todos vivemos. Uma cultura de autoeficiência. Quantas vezes não escutamos pessoas dizendo coisas como: faça algo, mexa-se, bote a mão na massa. Melhor fazer e fracassar do que não fazer nada. E realmente, todas essas frases trazem certa verdade, não é? A cultura humana prioriza eficiência, o fazer. Queremos fazer o máximo possível com a quantidade menor possível de recursos. Mas a cultura divina, como vamos ver em nosso estudo, prioriza não a eficiência, senão a eficácia. Quer dizer, não o fazer, senão o ser. Como nos diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, escuta essas palavras de Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está enfatizando aqui nesta passagem? Ele não está enfatizando o fazer, ele está enfatizando o viver. Ofereça sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional, recusando a se amoldar ao padrão deste mundo. E assim, neste sentido, desta maneira, aliás, teremos condições de comprovar, de sentir, de saborear, como algumas traduções traduzem aqui, de saborear a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, sim, devemos aprender. Sim, devemos fazer. Mas não podemos esquecer o terceiro elemento, o viver da vontade de Deus em nossas vidas pessoais. A primeira responsabilidade do líder espiritual é criar espaço na sua vida para Deus, para então poder ajudar os liderados a criarem espaço nas suas vidas para Deus. Lembra-se, você não pode levar pessoas para onde você mesmo não vai, como já mencionamos antes. Há uma verdade absoluta. Os que seguem um líder espiritual têm a alta esperança e até a expectativa de que seu líder esteja vivendo sua fé, caminhando com Deus diariamente, de forma íntima e poderosa. Seu alvo maior como líder espiritual deve ser poder repetir as palavras de Jesus em João 8, versículo 55, onde Jesus diz: se eu dissesse que não o conheço, quer dizer que não conheço Deus, seria mentiroso, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Essas devem ser as nossas palavras, que podemos dizer com total sinceridade e integridade às pessoas que estamos tentando liderar no reino de Deus. Há uma verdade um pouco triste, e quero mencionar agora, que nos prejudica às vezes. Técnicas, estratégias e planos de trabalho podem apagar a voz de Deus. Planos e estratégias são úteis, são importantes. Eu acredito que devemos planificar, devemos planejar, devemos preparar planos de trabalho, sem dúvida. Mas planos e estratégias não substituem a necessidade do líder viver a vontade do Senhor na sua vida pessoal. Um grande número de líderes espirituais no mundo religioso cristão falam muito, mas vivem pouco a vontade do Senhor. Seus planos são muito bonitos, mas as suas vidas não refletem vidas totalmente consagradas ao nosso Deus. Em Atos 20, versículo 24, podemos ver um exemplo deste tipo de vida consagrada ao nosso Senhor, da parte do apóstolo Paulo. Paulo diz em Atos 20, 24, falando com os presbíteros de Éfeso: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou como ele afirma em Gálatas 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo carnal é pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E há outras passagens que poderíamos citar, mas eu acho que isto é suficiente para mostrar que este tipo de consagração total, completa, de 100%, deve caracterizar o líder espiritual no reino de Deus. Muitas vezes, os grandiosos planos e estratégias que se nos apresentam não passam de planos que nascem do ego humano e não do espírito. Mais uma vez, eu não estou falando em contra, de jeito nenhum, da importância de planejar, de fazer estratégias de trabalho, etc. Mas devem ser trabalhos planejados, banhados em muita oração, que refletem a vontade do Senhor
e que tem objetivo de exaltar a Deus, de apontar a Deus e não engrandecer a nós mesmos. Há uma grande diferença. O líder espiritual verdadeiro se esforça constantemente para sintonizar sua vida com a vontade do Senhor. Como é que Moisés sintonizava sua vida com a vontade de Deus? Bem, dando um resumo assim bem rápido, que vamos depois explicar mais. Em primeiro lugar, ele buscava a presença de Deus constantemente, indo à tenda do encontro ou ao tabernáculo, esperando que o Senhor se comunicasse com ele. Ele esperava lá que Deus revelasse, esclarecesse a sua vontade. Ele escutava cuidadosamente a voz de Deus. Ele obedecia à voz do Senhor. E depois ele transmitia a vontade do Senhor ao povo. É isso que nós devemos fazer. Buscar constantemente a presença de Deus. Prestar muita atenção àquilo que Deus está nos revelando na sua palavra. Primeiramente, e depois aplicar essas verdades às nossas vidas, para depois, então, transmiti-las ao povo de Deus, aos nossos irmãos. Moisés é chamado servo do Senhor. Ele é chamado um homem humilde. Ele é chamado um homem manso. Ele é chamado um homem paciente. Em Números, capítulo 12, versículos de 1 a 9. E em outras passagens do Velho Testamento. Agora, o ego humano resiste à humildade. O ego humano resiste à mansidão. O ego humano deseja ardentemente o reconhecimento, deseja admiração, deseja honras e títulos, deseja ter influência, poder, autoridade, ser servido. Mas a liderança espiritual busca exatamente o contrário do ego. Busca servir em vez de ser servido. Como citei as palavras de Jesus em Marcos 10, 45, no começo, o próprio Senhor diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, o líder espiritual busca servir em vez de ser servido. Busca mostrar-se sempre pronto para se sacrificar em prol dos demais. Sempre aponta para Deus e não para si mesmo. Se alegra em edificar os demais. Você e eu temos que decidir, então, constantemente, diariamente, reafirmar que tipo de liderança queremos exercer. Que tipo de líder queremos ser. E é sobre este assunto que estamos falando em nossa série de lições hoje de manhã. Agora, é interessante observar outra peça nesta quebra-cabeça sobre este assunto de liderança espiritual. Interessante observar que a vida de Moisés tomou um desvio inesperado e infeliz, certa vez. Justamente quando ele pensava que estava tudo pronto, as coisas se desmoronaram. Os próprios israelitas rejeitaram a sua intervenção, rejeitaram o seu esforço para ajudá-los, para liderá-los, ainda escravos no Egito. E ele teve que fugir para um lugar solitário e desértico, a terra de Midian, onde ele passou 40 anos, até o momento certo. Agora, o que é que aprendemos aqui da vida de Moisés? Simplesmente o seguinte, que a linha de tempo do nosso Deus, muitas vezes, não é a nossa linha de tempo. Moisés pensava que estava pronto. Ele queria liderar.
libertar o povo de Israel, mas foi rejeitado. Deus precisava de mais tempo e maturidade para preparar Moisés. E o deserto de Midian, durante 40 anos, proporcionou o espaço que o nosso Deus precisava para trabalhar na vida de Moisés, para que ele pudesse ser o grande líder espiritual que chegou a ser. Ele precisava de tempo para pensar e refletir. Ele precisava de tempo para examinar e reexaminar sua motivação real. Ele precisava de tempo para decidir se realmente queria seguir adiante. Ele precisava de tempo para orar. Ele precisava de tempo para crescer em caráter e amadurecer-se. Ele precisava de tempo para esperar o chamado de Deus. Tempo para entender e aceitar que somente Deus determina quando estamos prontos. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, encontramos estas palavras falando sobre a vida de Jesus. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até Jesus precisava de 30 anos de vida crescendo, aumentando sua sabedoria, etc., enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus, para antes de começar o seu ministério. Um bom exemplo para nós.